Abra a tua Bíblia comigo em Esdras capítulo de número 4. Eu preciso que você abra os textos que eu vou pedir e eu vou apontar algumas coisas. Como eu falei, essa noite, essas questões de voo no Brasil estão um pouco complicadas para alguns. Mas tem muito cancelamento, tem muito problema de voo esses dias nas companhias. E desde ontem à noite, depois que terminou o congresso, terminou meus compromissos, eu estava me programando para vir, e aí eu já viro a chave, eu queria estar aqui com vocês, já nos cultos de hoje, e Deus me dá esse privilégio, e de verdade, para mim é uma alegria viajar uma noite toda e poder estar aqui e participar com a igreja nos cultos de domingo. Para mim é um prazer. O pessoal fala, puxa, não cansa. A gente se renova para isso. Amém? A gente se renova para isso e eu tenho paixão e prazer de estar com vocês, para a glória de Deus. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Existem muitas pessoas que ainda estão desconfiadas com 2022. Mas o Espírito Santo colocou uma palavra na minha boca. Esse ano vai dar certo. Eu sei que pode parecer uma palavra motivacional, pode parecer uma palavra só de quem está querendo encher, sabe, você, fazer cosquinha para você ficar mais animado. Mas eu creio que é uma palavra de Deus e eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso ao longo das Escrituras. Vamos fazer dar certo esse ano. Está com a sua esposa aí? Olha para ela, olha para o seu marido e diz assim, vamos fazer dar certo esse ano. Está com alguém da sua casa, da sua família, fala, vamos fazer dar certo esse ano. Está com alguém do seu trabalho aí, vamos falar para ele, ó, vamos fazer dar certo esse ano. Está sozinho, fala, vamos fazer dar certo esse ano, Espírito Santo, eu e o Senhor aqui. Mas vamos fazer dar certo. 2022 vai dar certo. Levanta a mão comigo e diga, muita coisa foi parada, mas Deus vai dar um recomeço. Você pode dar um aplauso a Jesus? Tem um ambiente rico de Deus e profecia aqui. Sabe o que eu estou entendendo? A gente faz a semana profética, a gente faz a semana, mas sabe o que eu estou vendo esses dias? Que na verdade não é uma semana profética, é um mês profético. Janeiro está sendo um mês profético. Eu estou pegando muita palavra, Deus está trazendo muita direção. A gente achou que tinha recebido a semana profética, aí veio o domingo da ceia. O que Deus falou aqui, gente? Aí veio a terça das mulheres, Deus entregou muito aqui. Aí veio quinta-feira Eduardo e entregou muito aqui. Aí sexta-feira NGA, Deus entregou. Ontem no Conexão Deus entregou. E hoje desde manhã Deus está entregando muito aqui. E só para adiantar, na quinta-feira Eliel Lima, ele vai rodar. Então eu acho que é um mês profético. Porque a primícia, o que você declara na primícia se cumpre na sequência. Eu estou crendo muito nisso. E eu estou sentindo, e Deus colocou essa palavra. Tem resposta para muita gente essa noite. Sabe, aí eu fiz Gramado Porto Alegre de carro, e depois fiz o voo até aqui Guarulhos, depois chegando aqui, e a minha cabeça só estava nisso. Vamos fazer dar certo esse ano. Muita coisa que estava parada vai ser retomada. Onde puxou o freio em 2020, vai começar a acelerar em 2022. Alguém comigo aqui para dar um glória a Deus? Olha só, capítulo 4, verso 24, nós vamos ler até o capítulo 5, verso 5. Pegou? Vamos lá. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Deixa a palavra de Deus falar com você. Então
Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo que estava parado. Começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Verso 5, vamos ler todo mundo junto, verso 5 aqui na tela, toda a igreja no 3, 1, 2, 3, mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dário, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Não foram impedidos de trabalhar. Capítulo 4, verso 24, mantenha a Bíblia aberta. A obra foi parada, a obra foi interrompida. Capítulo 5, verso 5, eles não foram impedidos. Israel havia sido levado ao cativeiro. No cativeiro a terra foi destruída. Jeremias havia profetizado que viria destruição, viria juízo, viria desgraça. Mas sabe o que aconteceu? Por anos Jeremias pregou e ninguém ouviu. Mas agora o cativeiro veio, a cidade foi posta a fogo, as muralhas foram derrubadas, os portões foram jogados no chão. Ninguém havia atentado que o mal chegava. Eles se achavam imbatíveis, invencíveis, indestrutíveis. Estavam apoiados na soberba, estavam apoiados no orgulho, estavam apoiados na autoconfiança e no próprio poder. Mas Deus, meus amados, Deus é um Deus que não divide a glória dele com ninguém, e ele está dizendo para ti: não se apoie na tua própria força, não se apoie no teu próprio entendimento, não se apoie na tua própria capacidade. A bênção está na obediência, a bênção está na humildade, a bênção está no quebrantamento, a bênção está na dependência. Diga: quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus humilha. É por isso que eu vou me quebrantar a cada dia, é por isso que eu vou me dobrar a cada dia, para dizer: só o Senhor reina, só o Senhor governa, e em tudo eu dependo de ti. Alguém pode dizer amém? Amém. Jerusalém está com a cidade está destruída. De repente começa um movimento, começa uma restauração, tem um novo, parece que vai dar certo, e eles começam a levantar um muro aqui, arrumar uma coisa ali. Mas capítulo 4, verso 24, você viu, a obra foi interrompida, a obra ficou parada. O que eu vim dizer para você? Às vezes a gente começa, a gente é Jerusalém, a gente é o templo, a gente é a casa, a gente começa mas não termina, a gente dá a saída mas não chega no final. Tem muita coisa parada no meio do caminho, e acredito que eles olharam ali e começaram a ver muita coisa parada, mas de repente começou um mover do Espírito, e o mover do Espírito se manifesta por meio de palavras. Diga comigo: o mover do Espírito se move por palavras. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 5, verso 1. Tempo depois que a obra ficou parada, Deus levantou um profeta chamado Ageu e um profeta chamado Zacarias. Deus não faz nada se não for por meio de sua palavra. Deus se move por meio da sua palavra. Deus cria movimentos por meio da sua palavra. A obra estava parada até que alguém começou a profetizar. E quando alguém começou a profetizar, a obra voltou a ser executada. Deixa eu te dizer, algumas coisas ficaram paradas em 20, algumas coisas ficaram paradas em 21, mas Deus começou esse ano de 22 a derramar
a derramar uma unção profética, uma unção de revelação, uma unção de palavra, e a palavra está criando movimento na minha vida, a palavra está criando movimento na sua vida, a palavra está criando movimento na sua casa. Alguém pode levantar a mão? Tinha um homem chamado Ageu, tinha um homem chamado Zacarias, e eles começaram a profetizar, e a obra foi retomada. Eles começaram a profetizar, e a obra começou a ser retomada, e a Bíblia diz que eles começaram a fazer a obra de novo, e os profetas os ajudavam. Agora, que tipo de ajuda era essa? Vou te dizer, não era cimento, não era areia, não era mão de obra, não era vergalhão de ferro. Que tipo de ajuda era essa? Era uma palavra todo dia, era uma palavra toda semana, era uma pregação quando o desânimo vinha. Eu estou dizendo para ti hoje, Deus está se movendo na igreja, Deus está se movendo no seu povo, e Ele quer se mover no meio da mensagem, no meio da pregação, no meio da Bíblia, no meio da palavra, no meio da mensagem da igreja. Deus quer se mover. Você não entendeu ainda? Eu tenho uma palavra que eu creio muito nisso. O púlpito é o trono a partir de onde Deus governa, é o púlpito a partir de onde Deus fala. Tem uma expressão de Deus aqui para você hoje, para colocar a tua vida em movimento, e o que estava parado vai começar a andar. Como é que eles ajudavam? Veja o texto. Foi assim que começou o movimento. Veio alguém perguntar: por que vocês puseram a obra para andar? Diz que começaram a vir gente para pôr pressão para parar. Mas irmão, tem gente que está aqui hoje que sofreu pressão para parar. E sabe o que acontece? Deus colocou essa mensagem na boca desse homem aqui para dizer para você: a mensagem vai ativar, vai encorajar, vai te mover. Ah, meu Deus do céu! Eles começaram a criar pressão para dizer: pararam uma vez, vão parar de novo. Mas o que eu estou te dizendo, a onda que Deus está levantando agora é forte, é grande, é poderosa. O mover da palavra está com você. Não vai ser por força, não vai ser por violência, vai ser pelo poder da palavra liberada de Deus. Pastor, ainda não entendi, vou explicar melhor. Irmãos, eles não pararam, eles não foram impedidos. Havia por um lado pressão, mas havia por outro lado palavra. A igreja muitas vezes, querido, é pressionada a se calar, a retroceder, mas aí Deus vem e levanta uma palavra, Deus vem e libera uma palavra. Agora eu quero que você observe, nós estamos observando o texto. O capítulo de número 5 diz: e eles não foram impedidos. Levante a sua mão e diga: eu não serei impedido. Diga: posso ter sido impedido uma vez, mas não serei impedido novamente. Alguém pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Pastor, tira mais uma camada. Vou tirar mais duas. Vamos entender o seguinte. Aqui o texto apenas diz: Ageu e Zacarias profetizaram. Ageu e Zacarias ajudaram. Vamos agora tirar uma camada e vamos ver o que eles profetizaram, como eles ajudaram. Vamos olhar primeiro Ageu. Vem comigo, livro do profeta Ageu. Abre a Bíblia aí. Para quem vai procurar na Bíblia, Malaquias é o último do Antigo Testamento. Voltou é Zacarias, voltou é Ageu. Ageu é aquela folhinha que fica perdida. Você passa para lá, passa para cá e não encaixa. Verdade, né? Mas achou. Malaquias, Zacarias, Ageu. O que o texto diz? Eles foram ajudados, porque haviam dois profetas, Ageu e Zacarias, e eles profetizaram, e a pressão vinha, e eles profetizavam.
Vamos olhar aqui a profecia de Ageu. Diga comigo, a profecia de Ageu fala sobre primícia. Fala comigo, a profecia de Ageu fala sobre compromisso, prioridade. Sabe o que ele está dizendo? Se não houver primícia, se não houver compromisso, se não houver prioridade, não vai desatar os céus. Ele chama o povo para o compromisso. Ele chama o povo para prioridade. Ageu chama as pessoas à realidade. O que o senhor quer ministrar, pastor? Se a gente não assumir o principal como principal, o primeiro como primeiro, prioridade como prioridade, a gente nunca vai acessar o que Deus tem para nós. Põe em ordem o principal, põe em ordem o primeiro, põe em ordem a prioridade, põe em ordem. Está deixando muita coisa importante de lado, está correndo atrás de muita coisa momentânea, quando devia olhar para mais coisas eternas, está olhando para o dia, o que o dia te pede, quando devia olhar o que a jornada te exige. É um alinhamento. Manteve o foco, manteve a visão, está disperso demais. Vem, porque essa dispersão, esse povo disperso, diz que trabalhava, mas não recebia, plantava, mas não colhia, vestia, mas não aquecia, comia, mas não satisfazia, bebia, mas não saciava. O que ele está dizendo? Se não tem prioridade, nada supre, nada agrada, nada realiza, nada satisfaz. Começa a ajustar a tua vida, começa a alinhar o principal no lugar do principal. Posso adiantar uma dica? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga comigo, um alinhamento de prioridade e compromisso. Diga de novo, um alinhamento de prioridade e compromisso. Irmão, Deus vai fazer através de um alinhamento de prioridade e compromisso. Aí ele diz assim, capítulo de número 2, verso de número 7. Farei tremer todas as nações. O que Ageu disse? Ageu estava pregando, vocês vão ligar a televisão, vão abrir sua rede social, e a notícia vai ser das nações estremecidas. A notícia vai ser das nações estremecidas. Mas enquanto as nações tremem, eu encho minha casa de glória. Enquanto as nações tremem, eu encho minha casa de glória. Então eles olhavam as notícias e diziam, as nações estão estremecendo. E eles olhavam a casa e a casa estava cheia da glória. Você vai ficar Tem gente que está aqui, olha a casa cheia de glória e olha as nações tremendo. Casa cheia de glória e nações tremendo. E muitas vezes você fica olhando e diz, e as nações estão tremendo. Mas o que o Espírito Santo está dizendo, eu não sei se as nações estão tremendo, estão, ok, mas a casa está sendo cheia da glória. A casa está sendo cheia da glória. Eles estavam dizendo, os reinos estão tremendo, os impérios estão se abalando, mas essa casa está cheia da glória, esta casa está cheia da presença. Então eles não estavam sendo influenciados pela notícia do mundo que se abalava, mas pela presença que se estabelecia entre eles. Alguém para levantar a mão aqui hoje e dizer, meu coração não temerá
as más notícias, pois ele está cheio da presença de Deus. Irmão, ser crente não é ignorar notícia. Ser crente é, apesar da notícia, estar revestido de uma glória. Ser crente é ver as nações se abalarem, mas a glória de Deus está revestindo você e você se torna inabalável. Ser crente é ter um diagnóstico de enfermidade, mas a casa está cheia da glória. Ser crente é receber uma má notícia, mas você está revestido de glória. Então você vai resistir, enfrentar, lutar, atravessar esse momento revestido da glória de Deus. Ser crente não é desviar de todos os problemas, mas é atravessar alguns deles revestidos desta glória. E para mim o exemplo maior disso é Estevão. Estevão é um homem que é condenado à morte. Não, Deus não o livra, Deus não o poupa. Ele é apedrejado. Mas a Bíblia diz que enquanto o apedrejavam, o seu rosto resplandecia, porque ele enfrentou o apedrejamento revestido de glória. Ele enfrentou o apedrejamento cheio de glória. Farei tremer as nações e encherei esta casa de tanta glória, que os reis e as suas riquezas virão em direção a esta casa. Deus está dizendo: ei, você pensa que eu estou falando do endereço da igreja? A minha casa é a tua vida, a minha casa é você. Diga comigo, no Antigo Testamento, a casa era um prédio. Diga, no Novo Testamento, a casa são pessoas. No Antigo Testamento, Deus habitava em templos. No Novo Testamento, Deus habita em pessoas. Então, qual é a casa que Deus está restaurando? O templo é a vida, essa vida, aqui ó. O que Deus está dizendo? Não é a obra da igreja nunca ficou parada, do templo. Ele está dizendo, é a obra da tua vida que ficou parada, que está retomando agora. E por mais que as notícias façam o mundo tremer, você vai ser cheio da minha glória. Não, essa não é uma mensagem de outra coisa que não seja: vou encher do Espírito Santo a casa onde habito, a casa onde moro, vou encher de glória. Se vai encher, significa que vai expulsar para fora a tristeza, a depressão, a mediocridade, o pecado, a prostituição. Deus vai encher e vai expulsar o que não é dele. Diga comigo, uma palavra cria um momento. De novo e mais forte, uma palavra cria um momento. Rapidinho dá um pulo, Ageu 2:20, 19, perdão, 19. Você que está em casa, compartilha essa live agora com mais 15 pessoas. Faz isso. Se você não curtiu ainda, curte agora e comenta aqui o que você está recebendo na tua casa, porque Deus quer criar uma conexão daqui da igreja para a tua casa. E a mesma glória que vai descer daqui a 10 minutos neste lugar, vai descer na tua casa também.
Tem gente que vai afastar o sofá, porque o mover vai começar lá. Tem gente que está no quarto, vai ser atraída pelo mover agora, que está aí na tua casa, porque alguma coisa está chamando ela para a sala. E ela vai sentar aí do teu lado. Ela nunca assiste culto com você, mas vai assistir. Você vai segurar na mão dele e vai tremer esse lugar agora. Diga, existe um momento que tudo muda. O texto diz, meus amados, que houve um momento em que Deus mudou o status, virou a chave, porque estava tudo retido, estava tudo parado, a plantação estava parada, o mercado estava parado, a obra estava parada, estava tudo, mas Deus disse, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira e a figueira e a romeira não têm dado fruto. Mas há uma mudança, há um momento de virada, há um ponto de mudança, há uma mudança de ambiente, o status espiritual está mudando. Janeiro, alguém sobe lá, um pastor, por favor. Não é possível. Escuta aqui. Diga comigo, ponto de mudança. Deus está provocando uma virada, gente. O que o texto diz? Não há semente, não há comida, não há plantação, não há produto, não frutifica, não produz, não prospera, mas de hoje em diante, volta o texto, mas de hoje em diante, mas de hoje em diante, abençoarei vocês. A palavra de Ageu era um decreto para mudança de tempo. A palavra de Ageu era um decreto para uma nova estação. A palavra de Ageu estava virando uma chave. E hoje eu vim aqui dizer, Deus está virando uma chave nesta igreja. Muito lugar improdutivo está ganhando produtividade. Muito lugar travado vai começar a frutificar. Muita esterilidade está saindo desse lugar aqui agora. É de hoje em diante. É um marco de tempo. Um marco de tempo na tua casa. Um marco de tempo no teu trabalho. Um marco de tempo na tua família. Tem um marco de tempo. Tem um marco de tempo. Você vai anotar aí, vai escrever aí do lado desse versículo. Você vai escrever embaixo dele aí agora. Escreve aí. Janeiro. Você vai escrever aí, 16 de janeiro de 2022, culto das 19 horas, de hoje em diante, uma chave foi virada, uma palavra libera um tempo novo, um profeta traz uma estação nova, alguém para glorificar, alguém para engrandecer, alguém para exaltar, alguém para receber. Alguém para dar glória a Deus aqui neste lugar? Profeta Zacarias, falamos o primeiro profeta, eu tenho que falar o segundo ainda. Aí depois que eu falar o segundo profeta, eu vou começar a pregar. Eu ainda não comecei a pregar. Eu só estou contando a história. Capítulo 4, verso 6.
capítulo 4, verso 6, de Zacarias, tá? Então nós estamos vendo lá, estava tudo parado, Deus ativou através de uma palavra dos profetas Ageu e Zacarias. Quem está comigo? Veio pressão para eles pararem, mas Deus continuou enviando palavra para eles resistirem. E uma palavra foi uma palavra de alinhamento e de mudança de situação. E a outra palavra é maravilhosa para mim, porque ela diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Zorobabel era um daqueles líderes, lembra aqueles líderes que não foram interrompidos? Zorobabel é um deles. Gente que não é interrompida. E não é interrompida porque é forte. E não é interrompida porque tem poder, não. Porque a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo o seguinte: Zorobabel, não é a tua força, não é o teu poder, mas é o meu espírito, é a glória que eu estou derramando em vocês. É a habitação de Deus em nós que gera esse movimento. Diga: onde o Espírito de Deus habita, a paralisia se desfaz. Diga comigo: uma vida cheia do Espírito gera movimento. Me explica, pastor. Te explico agora. O homem é formado do pó da terra. Lembra disso? O homem está estático. E então Deus sopra nas narinas do homem. E a Bíblia diz que o homem se torna alma vivente. O homem recebe ânima. O que é um desenho animado? Um desenho é estático, mas quando ele recebe ânima, ele recebe animação. O que é um desenho animado? É um desenho feliz ou é um desenho que se movimenta? O que eu estou te falando é mais que choro, é mais que gritaria, é mais que canção, é o desencadear de um movimento. Do que está parado vai começar a se movimentar. Tudo que é de Deus se movimenta, e o Espírito de Deus está criando movimentos em vidas paradas e estacionadas. Eu não sei porque você ainda não está recebendo essa ânima do céu, esse movimento do céu, essa ânima do Espírito, essa graça de Deus, esse poder da presença para a glória do Senhor. Deus está dizendo: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora veja o verso 7. Diga para quem está perto de você, diga: o movimento te levará ao encontro dos obstáculos. Diga para quem está perto de você, diga: diante dos obstáculos, não comece a choramingar, nem a reclamar. Você só chegou ali porque se moveu. Verso 7, cadê? 4, 7. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Levante a mão e diga: o meu Deus aplana os caminhos. O meu Deus move as montanhas.
Escuta aqui. Jesus disse assim: aquele que tiver fé e disser a este monte, lança-te daqui no mar, e não duvidar do que disse, verá se cumprir o que foi dito. Quando Jesus está falando sobre falar a montanha, Ele não está falando fazer uma reorganização da decoração da terra. Tira essa montanha daqui, põe essa montanha ali. Na escola rabínica, montanha é uma figura de problema. Jesus era um rabino que dizia assim: se você falar que o teu problema sai da frente, ele vai sair. E é gozado que Jesus diz assim, ó: fala para a montanha se jogar no mar. Sabe por quê? Porque a montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, na Cordilheira do Himalaia, não é mais alta que as mais profundos vales do oceano. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Já disse, não tem problema que consiga ficar uma pontinha para fora, quando a gente manda ele sair do caminho. Diga para alguém: se falar e não duvidar, a montanha sairá do caminho. Então visita comigo a Jerusalém sendo reconstruída naqueles dias. É Ageu dizendo assim: alinha o objetivo, gente, Deus vai encher essa casa de glória. Aí vem Zacarias e diz assim: ô Zorobabel, segue forte, que não é a tua força, não é o teu poder, não é a tua capacidade, é o Espírito de Deus enchendo você. E o Zorobabel começa a se mover e de repente tem um problema. E ele diz assim: não tem problema, Zorobabel, a montanha vai sair do teu caminho. Se ele diz que vai ter montanha no caminho, ele está dizendo que vai ter dificuldade. Então, meu irmão, o nosso mover não é dizer não tem dificuldade, o nosso mover é dizer vai ser superado, vai crescer, vai avançar, vai subir. Alguém pegou o que o Espírito Santo está ministrando aqui? Aí ele diz assim no verso 8: então o Senhor me falou. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, e suas mãos também o terminarão. Lembra que nós começamos nossa leitura lá atrás com uma obra iniciada e interrompida? E agora Deus está dizendo: começou e não vai parar. 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 E o apóstolo Paulo repete as mesmas palavras de outra forma, dizendo: aquele que em vós começou a boa obra, aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completar e aperfeiçoar até o dia de Cristo. O dia que você aceitou Jesus, Ele começou uma obra que não termina até a volta dEle. Deus está trabalhando hoje, restaurando, aperfeiçoando, melhorando, reconstruindo. Deus já está movendo gente aqui hoje, porque essa obra é a obra da tua vida, que não vai ser interrompida. Essa obra é a obra da tua vida, que não vai ser parada. Essa é a obra da tua família, que não vai ser estagnada, limitada, interrompida. Deus está dizendo aqui hoje: o que começou com uma obra paralisada vai terminar, vai acabar, vai retomar, vai recomeçar, e nenhuma pressão vai te parar. Alguém para dar um aplauso, dar um glória, receber. Eu prego aqui. O verso 10 é a minha mensagem.
Até aqui era só para você entender o que está acontecendo. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Para isso eu preciso te explicar. Se você olhar nesse folder que está na sua cadeira, não é porque eu queria anunciar o evento lá na viagem, que eu queria te explicar a mensagem. As construções do mundo antigo eram grandes blocos de pedra, encaixados e apoiados um no outro. Eles não tinham a nossa tecnologia de escavação, vergalhões de ferro, concreto, que formam as estruturas onde as construções são apoiadas hoje. Esse prédio, por exemplo, tem perfurações que chegam a 21, 23 metros. Vergalhões de ferro que descem, concreto bombeado com pressão, preenchido, e a partir daí nós levantamos a estrutura. Se você observar com bastante, aqui aparece mais no Egito, já nos muros de Jerusalém, está um pouco distante. Mas tem uma coisa chamada pedra principal, pedra de esquina, ou pedra angular. Essa pedra principal, essa pedra de esquina, essa pedra angular, era o ponto de partida, de alinhamento e de apoio de toda a construção dessa época. Aqui comigo. Ele disse assim: Zorobabel, sem recurso. Você leu aí na sua Bíblia? Quem tem na sua Bíblia diz humildes começos? Quem tem a expressão humildes começos na sua Bíblia? Não despreze os humildes começos. Tem aí? A sua Bíblia está assim? Deixa eu ver. Presta aqui para mim, querido, por favor. Está aqui. Zacarias 4. Verso 10. Não desprezem os começos humildes. Oh, meu Deus. Eles acharam ali, ali, não despreze. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Obrigado, amigo. Não importa se o que você tem é pequeno. Se você encontrar a pedra certa, essa pedra angular, essa pedra principal, essa pedra de esquina, essa mensagem vai se repetir por muitas vezes na Bíblia. Essa expressão, pedra angular, pedra principal, pedra de esquina. Porque se eu colocar essa pedra principal, angular, na esquina, ela vai dar para mim o seguinte: é nesse alinhamento, diga, a pedra principal dá a direção. Essa pedra principal, ela é maior, ela se destaca. Se você for comigo a Jerusalém, eu vou te mostrar uma pedra de esquina lá nos muros de Jerusalém. Essa pedra principal, ela se destaca. E em cima dela, outras pedras menores começam a ser apoiadas. E a construção então se trava nela, se apoia nela. Ela dá força às pequenas pedras. Ela dá força aos pequenos blocos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Falei tudo isso para chegar aqui. Animei, gritei, dancei, ilustrei, para te dizer: se você entender que essa pedra principal, essa pedra de esquina, é ela que conta.
É nela que tudo começa. É nela que tudo tem o seu início. E é nela que tudo vai ter o seu final. É a partir dela que o que é pequeno, o que é desprezado, o que é sem força, quando nela encaixado, quando nela apoiado, quando nela travado, se torna uma muralha resistente, potente, poderosa. O que eu vim te dizer? Quando você encontra a pedra de esquina, em cima dela você pode alinhar sua vida e pode apoiar sua segurança. E quando a gente avança apenas mais algumas páginas, a gente entra no Novo Testamento. E o Novo Testamento dá um nome para essa pedra. Os construtores chamavam ela de pedra de esquina. Os construtores chamavam ela de pedra angular. Os construtores chamavam ela de pedra principal. Mas a Bíblia vai nos ensinar que a pedra angular da vida, a pedra principal da vida, tem um nome. Um nome. Não é uma pedra. É uma pedra, mas não é uma pedra. É uma pedra viva. É uma rocha inabalável. É uma pedra alinhada, potente, poderosa. E a Bíblia diz que o nome dessa pedra é Jesus. 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 Quem encontrou Jesus encontrou a linha. Quem encontrou Jesus encontrou a base. Quem encontrou Jesus encontrou o alicerce. E é por isso que ele diz: o mundo treme, mas você não treme, porque quem me encontra, encontra a rocha. Quem vive por sua própria força está na areia. Quem vive na sua própria força está na areia. O vento leva, a água leva, a enxurrada leva, mas quem está comigo vem a tempestade. O vento não leva, a água não leva, a enxurrada não leva, porque está apoiado na rocha. Talvez hoje você veja aqui e Deus quer começar uma obra de reconstrução na tua vida. Essa obra acontece a partir de Jesus. Diga comigo: não importa com pequenas coisas, com humildes começos, a simplicidade do material. Diga: se eu encontrei a rocha, nele eu me apoio, nele eu confio. Dê um aplauso a Jesus. Dá um aplauso a Ele. Dá um aplauso a Ele. Dá um aplauso a Ele. Dá um glória a Deus. 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 Vem comigo, igreja. Fica de pé. Fica de pé. É sobre uma casa cheia da glória. Não é sobre uma casa de tijolo, não é sobre uma casa de cimento, mas é sobre uma casa, não é sobre reconstruir algo que a natureza destruiu. É sobre reconstruir algo que ficou parado na sua vida. Levanta a tua mão e diga: eu encontrei a pedra principal, a pedra angular. Diga: eu encontrei Jesus, meu apoio e minha direção. Diga: eu encontrei a vontade de Deus para a minha vida, para meu ser, para meu viver.
Diga: hoje, tudo que estava parado será restaurado para a glória de Deus. E na minha vida, nunca mais essa obra será paralisada. O Deus que começou a boa obra na minha vida é fiel e vai completar. Diga: as tempestades, as pressões não vão me parar, nem me inibir. Eu encontrei Jesus, a minha rocha. Dê um aplauso a Ele, 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 dê glória a Ele, dê glória a Ele.